Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje, existe dentro desse campo de estudo, teoricamente, ou mesmo superstição, ou mesmo senso comum, ou mesmo especulação, talvez fosse a palavra mais correta, meio especulativo, se Jesus ele foi casado. E aí, como nós estamos estudando o mormonismo, vamos ver o que o mormonismo ele diz sobre isso. O que o mormonismo tem a dizer sobre esse tema, Se Jesus foi casado, e eu vou além. Jesus foi casado e foi polígamo. Teve várias mulheres. Esse é o tema do vídeo. Nós vamos procurar entender, a partir da compreensão do mormonismo, se Jesus foi casado, se ele teve várias mulheres e se existe alguma base escriturística para isso. Apesar que no mormonismo nós não temos uma única referência teológica, que no caso seria a Bíblia, Não, eles usam a Bíblia, eles usam o livro de Mórmon, eles usam outros textos como Doutrinas e Convênios, que nós vamos utilizar aqui, e vamos fazer a citação do local onde se encontra nessa obra a citação. E vamos procurar dialogar sobre esse tema, se Jesus ele foi casado. No final a gente tenta trazer a partir da Bíblia, não fazendo apologética, mas dando a opinião se na Bíblia dá base ou não para isso. Então vamos seguir, eu acho que para começar nós deveríamos nos perguntar de onde que vem essa ideia de que Jesus foi casado e teve várias mulheres, E vamos dialogar com o mormonismo, vamos ver o que o mormonismo ensina a partir dele próprio, Então vamos começar por esse texto aqui. O que diz o mormonismo? Que Jesus, olha aqui o primeiro ponto, Jesus ele era o noivo no casamento ali em Caná da Galileia, Nós conhecemos o texto, se eu não estiver enganado, mas o texto se encontra no quarto evangelho, que é o evangelho de João, o quarto evangelho, que não é um evangelho sinótico, João tinha isso mesmo, onde Jesus transforma a água em vinho em Caná da Galileia. No texto do mormonismo, estou usando como referência dessa feita para esse vídeo unicamente o livro do Ezequias Soares, Heresias e Modismo. E fiz algumas pesquisas também. Então, vamos lá. O texto diz assim: Jesus era o noivo no casamento em Caná da Galileia. Então, nesse texto de João 2, para os mormons, Jesus era o noivo. E ainda faz a seguinte observação: antes da morte do Salvador, quer dizer, antes de Jesus morrer, ele pôde ver seus próprios filhos naturais, quer dizer, filhos naturais da ideia de filhos concebidos sexualmente, como os nossos filhos, exemplifica. Ele viu os seus próprios filhos naturais, e isso como nós vemos os nossos próprios filhos, no caso, aqueles que são pai. Orson Pratt, que é outra referência no mormonismo, ele diz o seguinte: se todos os atos de Jesus fossem escritos, sem dúvida saberíamos que essas mulheres, essas amadas mulheres, Maria, Marta e Maria Madalena, eram suas esposas. Observe, Marta e Maria, irmã de Lázaro, que Jesus ressuscita em João no capítulo 11, também no quarto evangelho. Segundo o mormonismo, segundo esse autor aqui do mormonismo, Orson Pratt, elas, se tivesse sido escrito, todos os atos de Jesus, com certeza elas seriam suas esposas, demonstrando muito claramente que o filho seguiu o pai e chegou a ser o grande noivo, com quem as filhas dos reis e muitas mulheres honradas tinham de ser casadas. Veja, mais um texto. Vamos a outro autor, Orson Wright. Ele diz o seguinte: ele sugeriu, esse autor aqui,
que Jesus era casado com Maria Madalena e outras mulheres e que teve filhos. Veja, poligamia, e também que Jesus foi pai. Jardier Grant, ele diz, esse autor aqui também, ele mencionou a possibilidade de Jesus ter sido casado, né? E ele se refere a Jesus tanto como tendo sido pai como tendo sido marido, né? Outro autor aqui, o Brigham Young, esse autor aqui, inclusive no seu discurso, ele insinuou que Jesus poderia ter sido casado, né? Joseph Fielding Smith discutiu essa ideia também em seus escritos. Bruce McConkie, esse autor aqui, em alguma das suas obras, abordou a questão de forma especulativa também, né? Herbert Kimball, esse autor aqui, fez referências indiretas à possibilidade de Jesus ter sido casado. Parley Platt comentou sobre a pessoa de Jesus de maneira especulativa, também seguindo essa linha. Você vê que ninguém quer ir direto, mas nós vamos entender por quê. Já eu vou explicar o porquê de não ser tão direto, né? George Cannon, ele discutiu essa ideia em alguns de seus sermões. John Taylor, né, mencionou essa possibilidade em um de seus discursos. Veja, sempre tudo de forma especulativa, né? E o pai do mormonismo, que no caso seria o Joseph Smith, né, ele não fez, de certa forma, não fez declarações de forma direta sobre Jesus ter sido casado, no caso, com várias mulheres. Mas você vê que é tudo de forma especulativa, mas nós já vimos um texto, logo no comecinho, de que essas especulações, inclusive, colocam como se Jesus fosse um noivo lá em Caná da Galileia, né? E que essas mulheres, Marta, Maria e Maria Madalena, teriam sido esposas de Jesus. Aí, você deve estar se perguntando, se não, eu vou ajudar você a se perguntar, então por que os mormons abordam, mesmo que de forma especulativa, a possibilidade de Jesus ter sido casado e ter tido várias mulheres? Por quê? Agora você vai entender o porquê. O objetivo, né, foi exatamente sancionar o que era praticada dentro do mormonismo, que era a poligamia. E nós vamos ver o que o grande pai do mormonismo, que é o Joseph Smith, vai alegar com referência a uma revelação em favor da poligamia. Isso por volta de 1831. Vamos ler aqui, né? E essa parte do texto ele se encontra na obra Doutrinas e Convênios 132, 61 e 62, pegando como base o Ezequias Soares nessa obra Heresias e Modismo. Então vamos ler aqui o que o texto diz. Veja que para validar a poligamia, e veja as condições, né? Ele começa assim: e novamente, no tocante à lei do sacerdócio, né? A lei voltado para o sacerdócio. Se um homem despojar uma virgem, precisa ser virgem, a condição é que ela seja virgem, né? Ele vai, casa com uma virgem, né? E se depois ele despojar outra e a primeira consentir, olha a condição: primeiro tem que ser virgem, e quando fosse casado com a segunda, a primeira deveria consentir. E ele desposar a segunda e elas forem virgem e não se tiverem comprometido a homem nenhum, a nenhum outro homem, então ele será justificado. Então, se ele casa com a virgem, casa com outra virgem, a primeira consente, elas não estavam prometidas a ninguém, está justificado. É o primeiro ponto. E aí a segunda parte do texto diz assim: e não estará cometendo adultério porque elas lhe foram dadas. Então, se foi dada, não está cometendo adultério. Não é adultério isso. Não é aquele que olhar para uma mulher e desejar, né? Desejar a mulher comete adultério, né? Um adultério a partir de simplesmente desejar. Não.
E também o texto de que no princípio não foi assim, né? Mas o que Jesus trabalha aqui, deixa eu só ler essa parte aqui que eu acho interessante. Em Mateus capítulo 19, deixa eu só confirmar se é o capítulo 19 mesmo. Jesus, nesse texto aqui, os fariseus vão questionar ele, né? Se é permitido divorciar-se, né? E Jesus vai argumentar: não leste que no princípio o Criador fez homem e mulher e ordenou, pois deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem, né? Então, veja, um casal só, um homem e uma mulher. Não fala de dois homens e um homem e duas mulheres, duas mulheres e uma mulher e dois homens, não fala, né? Então, a ideia de um casamento monogâmico, inclusive no Jardim do Éden, Deus podia ter criado duas mulheres para Adão, mas criou só uma mulher, né? Deu só Eva a Adão, não deu Adão e Eva. E não, depois eu falo sobre isso, para deixar para o final. Então, ele é justificado, né? Ele não comete adultério, né? Se alguém olhar para uma mulher e desejar, já comete adultério, mas contanto que ela seja virgem, não esteja comprometida com ninguém, se for dada a você, está justificado. Esse é o pensamento mormon. E ele não pode cometer adultério com o que pertence a ele e a ninguém mais. Então pode ter... Eu vou ler o final, porque o final é mais interessante. E se 10 virgens lhe forem dadas por esta lei, não estará cometendo adultério, pois elas lhe pertencem e são dadas, portanto será justificado. Então veja aqui, ele pode ter mais de 10 esposas, contanto que elas sejam virgens, não estejam comprometidas com homem algum, né? E o apóstolo Paulo, quando vai fazer referência para o sacerdócio, deixa eu só bem rapidinho pegar esse texto aqui, que está de Paulo a Timóteo. Eu não preparei antes do vídeo. Deixa eu só ver aqui se é em 1º ou se é em 2 Timóteo. Mas aqui. Veja o que o apóstolo Paulo diz: é necessário que o bispo seja irrepreensível marido de uma só mulher. Bispo, né? Presbítero, aquele que vai conduzir a igreja, teoricamente o pastor, ele deveria ser irrepreensível marido de uma só mulher. Então, eu estou dando já aqui uns textos que não já vai contra essa visão. Mas aqui, se for virgem, for dada a ele, não tiver comprometida com ninguém, pode ser quantas forem, está justificado. Onde é que está isso? Doutrinas e Convênios 132, 61 e 62. Então, por que eles pregaram a prática de Jesus ter sido casado? A gente estamos seguindo para o final, né? Mas antes, por que eles pararam, né? Eles vão parar nos Estados Unidos com a prática da poligamia depois de um tempo, né? A resposta para um mormon vai ser que essa revelação que o Joseph Smith recebeu foi para um período só, mas já não é mais necessário, porque eles acreditam na continuidade revelacional. No caso, eles acreditam nos oráculos de Deus contínuos, né? E trazem novas direções para a igreja é viva nessa ideia, né? Mas por que então que eles pararam? Por que eles pararam com a prática da poligamia? Vou explicar agora aqui para você. Em 1862, o governo americano dos Estados Unidos, né, baixou uma lei federal que estabeleceu a ilegalidade da poligamia. Então, não havia alternativa. Ou parava, ou você ia contra a lei, logo ia arcar com as consequências da lei. Mas aí surge uma pergunta para a gente finalizar e só questionar se a Bíblia dá respaldo para isso, de forma bem rápida. Então, o que os líderes mormons então queriam, né? Supondo que Jesus ele fosse casado e polígamo. Eu vou responder a você agora.
Na verdade, já dei a resposta para validar o que Joseph Smith defendeu, né? O cara queria ter várias mulheres, né? E é interessante que ele só queria virgem, né? Só queria mulheres virgens, né? Então, assim, primeiro esses líderes, né? Que você vê que eles falam disso de forma superficial. Você viu os textos que eu li aqui, como é que eles defendem, né? Especulativa, talvez. Então, o que eles queriam? É exatamente isso. Eles colocando Jesus como polígamo, logo eles estavam dizendo que eles, com a prática da poligamia, eles estavam sendo imitadores de Jesus, né? Porque Jesus também foi polígamo, né? E aí eles criaram, né, essa ideia. Eles criaram exatamente um Jesus, né? Criaram um Jesus igual a eles. Não, eles não querem ser seguidores de Jesus, né? A Bíblia, ela não mostra em nenhum momento Jesus se relacionando com mulher alguma. Não tem respaldo bíblico. Na Bíblia você não tem isso, não encontra isso, né? Por mais que já houve muitas especulações que Jesus tivesse sido casado com Maria Madalena, mas os relatos bíblicos que narram a história de Cristo, depois narram desenvolvem a sua doutrina nos textos, por exemplo, do apóstolo Paulo e nos outros textos que complementam o Novo Testamento, você não encontra textos que validem essa linha de pensamento. Você não encontra. Então, na Bíblia não se encontra a Bíblia não traz essa validação para que Jesus tivesse sido casado e muito menos para que ele tivesse sido polígamo. No entanto, como nós vimos, né, na fala ali do texto de Doutrinas e Convênios, essa ideia revelacional era para que o Joseph Smith pudesse ter várias mulheres, e ele queria ter virgens, né? Ele queria as mulheres virgens, né? Usando um termo popular aqui, né? Sair um pouco dessa espiritualidade para descontrair, né? Delícia, né? Que delícia, só virgenzinha, coisa gostosa e tal. Mas não, biblicamente a Bíblia ela é favorável a um casamento monogâmico, homem e mulher. E é um critério para o bispado que esse homem ele seja irrepreensível e não tenha várias esposas, mas seja marido de uma única mulher. Caso contrário, né, aí esse texto vem um debate se ele pode ser divorciado, já que ele se casou com outra, ainda continua sendo marido de uma só mulher, ou se era com relação à poligamia. Enfim, né, há algumas interpretações que podem ser colocadas hermeneuticamente no texto, mas a linha de pensamento geral é que marido de uma só mulher é que é casado com uma só mulher, ponto final, né? E aí tem todos os outros critérios, né, ser irrepreensível e outras condições para que o texto coloca para ser um bispo, né, um diácono, né, da igreja, né? Mas, enfim, infelizmente, a verdade é que o mormonismo ele não pode ser considerado um cristianismo ortodoxo, porque sempre, se você vem acompanhando os vídeos aqui que eu venho postando no canal, ele sempre foge do que as escrituras diz, né? Jesus, um filho espiritual, o Espírito Santo, um ser espírito, o Pai, Deus Pai, um Deus que tem corpo cognitivo, que viveu como a gente e foi exaltado. Nada disso tem respaldo bíblico. Você, dentro do mormonismo, pode se tornar um Deus. Você, existe a mãe espiritual. Se existe o pai espiritual, existe também a mãe espiritual. Enfim, aí vem novas revelações, essas coisas vão se jogando ali por debaixo do tapete, né? Então, assim, não tem respaldo bíblico, né? Inclusive o livro, o texto lá, caso eu não esteja enganado, de Gálatas, né? Que se alguém, o apóstolo Paulo falando sobre trazer um outro evangelho que não seja aquele que venha sendo pregado, é maldito, mano. Não faz sentido. E sempre, como eu falei em um outro vídeo, todas essas revelações sempre atacam a Bíblia. Sempre diz que a Bíblia está adulterada, que inclusive é uma das questões do mormonismo. Eles são a única religião verdadeira. E a Bíblia, para o mormonismo, a Bíblia ela só tem uma versão que é aceita, caso não esteja enganado, é do King James, e ainda mais com as observações feitas pelo Joseph Smith, né?
no caso da Testemunho de Jeová, a tradução do Charles Roosevelt, e assim sucessivamente, né? Sempre tem uma revelação e sempre tem um livro, alguma coisa que vai ser colocado ali para estar validando, para estar ali trazendo que essa revelação seja verdadeira. O que eu acho é que é só admitir, nós somos o mormonismo, nós somos um tipo de igreja, nada tem a ver com a Bíblia, a nossa religião, porque todas as formas de fé, todas as manifestações de fé, elas são válidas, né, e são verdadeiras para aquelas pessoas que a pratiquem e interpretem isso depois aí. Toda religião é verdadeira para aquela pessoa que a pratica, porque para ela aquilo que ela crê é verdade, né? Eu não estou falando no intuito de dizer que é verdade para todo mundo, mas para quem pratica, aquilo que ele pratica é verdade. Ele pratica porque ele acredita aquilo como verdade, né? Então, assim, tudo bem, não tem problema nenhum. Só não pode alegar que é cristão, porque aí, se for cristão, o cristianismo tem algumas coisas que descrevem para que você seja realmente cristão, e o referencial teórico, mitológico, e eu não estou falando de algo que não existe, mas mitológico é a descrição narrativa de todas as expressões daquela fé, né? Inclusive que trazem ali a colocação para os seus rituais, né? No caso, o cristianismo tem dois em específico, além do seu culto, tem a ceia e o batismo, né? Como dois rituais descritos nas escrituras, além do seu culto. E a forma de culto, tem até um vídeo aí sobre como o culto a Deus, né? Sobre isso. Então é isso, né? Eu já mostrei para vocês qual foi o objetivo de trazer Jesus como que foi casado e que foi polígamo, e infelizmente para validar os atos dos seres humanos, né? Porque é difícil os seres humanos querer seguir o que está escrito nas escrituras. Eles querem seguir aquilo que eles acreditam, né? E para isso, se for cristão, eu adultero as escrituras aqui, digo o que eu quero e pronto, né? Infelizmente não funciona dessa maneira para os verdadeiros cristãos. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, dá o teu like aí e até o próximo vídeo.